Tem gente que escreve com a cabeça, tem gente que escreve com o coração. A minha convidada de hoje escreve com o corpo inteiro. É uma mestra na arte de revisitar a própria história. Ela trocou a certeza dos números pela incerteza das palavras. Fundou uma empresa, construiu uma carreira sólida e quando muitos pensariam em descansar, ela se revelou ao Brasil como uma das vozes mais potentes da nossa literatura. Seus livros nos jogam no caos das relações humanas sem pedir licença. Falam de amor e ciúme, de dor e perdão, de lutos que parecem não ter fim. Hoje, no Bucket List, a gente conversa sobre amor, perda, criatividade, processos que não cabem em planilhas e a força das histórias que nascem antes mesmo da gente saber contá-las. A mulher que transformou silêncio em palavra. Então eu vou ali buscar a escritora mais lida do meu país no momento, a querida Carla Madeira. Deu certo? Deu certo. Seja bem-vinda. Conseguimos. Nossa casinha, conseguimos. Muito bom. Eu tava com essa ideia de começar o nosso papo com início, meio e fim, mas aí você já me disse uma coisa que a gente vai ter que aprofundar um cadinho mais. Um cadinho. Um cadinho. Porque a gente tentou 3 vezes o encontro, né, Carla? Uhum. Esse é a quarta data. Uhum. E aí, quando foi a terceira vez que a gente não conseguiu encaixar, você virou para mim e falou assim, cara, me dá um tempo, que tem muita coisa acontecendo. Depois do dia tal de novembro, ou 4 de dezembro, você fala comigo. Uhum. Aí deu certo. Aí o que estava acontecendo na tua vida? Que teve que adiar e tava uma confusão. Pode falar já? Pode falar. Não, eu vendi a Lápis, né? Concluí um processo assim, de venda da Lápis que eu venho desenhando já há alguns anos. E a conclusão foi agora, em outubro. Então, você me pegou nesse lugar, assim, de muita conversa, de ter que combinar muito como que seria a transição, né? São quase 40 anos de Lápis. Então, e aí eu estava bem nesse momento. Não estava dando para perder o foco, sabe? Sim. Então... Eu não sei se nessa altura do campeonato a nossa audiência desconhece Carla Madeira e quem você é e representou na publicidade do Brasil e de Minas Gerais. Mas você está falando Lápis, é da Lápis Raro. Da Lápis Raro. Uma agência de publicidade que você fundou há 40 anos junto com a Simone, sua amiga. E a escritora veio depois da agência. Né? Ou ela veio antes da agência, veio junto. Como é essa história de... Quando que a literatura atravessou a sua vida nesse mundo maluco que é uma agência de publicidade? A gente vai voltar na venda, mas eu queria que a audiência entendesse o que é uma agência de publicidade. Bom, então... para contar... Tá com tempo? Vamos lá. Bom... A Lápis eu criei junto com 2 amigas, a Letícia Ladeira e Euridice Forletti, há 39 anos atrás. Depois, quando tinha pouco tempo, a Euridice saiu e entrou a Simone. Uhum. A Simone também entrou para a sociedade. A Letícia saiu tem uns 15 anos e a Simone veio comigo até um pouquinho atrás, porque ela faleceu, né? Ela teve um câncer. E, bom, a literatura oficialmente como escritora começou em 2014, então a Lápis Raro já tinha uma grande estrada, porque a gente está falando de 87. Sim. Quando eu abri. Então, 2014 já era uma publicitária, já com agência estruturada, com essa vida profissional muito já calibrada e tal, né? E uma loucura, né? Porque uma agência de propaganda, final da década de 80, início de 90, 2000, era o auge da criação comercial no Brasil. Não se criava de outra forma. Com as redes sociais, as mídias digitais e a internet, a coisa deu uma fragmentada. E como que foi liderar uma agência de propaganda fundada por mulheres há 40 anos?
Foi muito bom, cara. Tenho muita gratidão por essa história, muita emoção de ter vivido isso, porque foi muito especial mesmo. Como que a publicidade entrou na minha vida, né? Porque antes da publicidade entrou a matemática, né? Eu fiz uma coisa meio louca, assim. Você chegou a estudar matemática? Eu estudei 2 anos e pouco de matemática pura, né? Na Universidade Federal. Então, tudo começa lá atrás. Meu pai é matemático, somos 6 filhos, os irmãos praticamente todo mundo da área exatas. E eu, desde nova, fui criada nesse ambiente que a matemática era, assim, quase um filtro para enxergar o mundo, assim, sabe? Entendi. Ou seja, o raciocínio lógico era uma coisa assim, só é inteligente quem se dá bem na matemática. Tinha um pouco essa ideia. Mas era carregada na criação mesmo? Você sentia que isso era uma pressão na sua criação ou era ideia? Não, eu não sentia nem como pressão. Eu sentia que era um jeito de ver o mundo. Ah, entendi. A matemática atravessava. Entendi. Então era lúdico. Era lúdico, sutil. Era lúdico, inclusive, porque papai dava problemas de lógica pra gente. A gente tinha os meus filhos herdaram isso. Eu tenho uma filha que vai formar em medicina, um filho que é ciências da computação, que aí conversa muito com a matemática. Mas a matemática com os meus filhos também sempre foi uma coisa muito da família, assim, sabe? Uma herança. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também, o meu pai tinha essa coisa interessante, porque ele era um erudito, um matemático, mas ele era formado em letras clássicas também. Então era um cara já diferente, porque ele tinha passado por toda essa coisa da filosofia, da humanas também. Então ele tinha uma coisa interessante ali. Que legal. E vocês falavam sobre isso em casa, Carla? Assim, eram assuntos recorrentes em mesa de jantar, etc. A matemática? Essas conversas... Muito. Porque é muito distinto, né? Matemática e letras. Letras clássicas. É, né? O famoso, você é de humanas ou de exatas, Exato. Né? Então, aí está o ponto. Essa sempre foi a minha questão na vida. Assim, tanto que na Lápis, eu fui por muitos anos diretora de planejamento e criação, que é uma coisa muito diferente. Né? Entendi. É uma coisa que não é usual. Não é, de jeito nenhum. Aliás, é a primeira vez que eu ouço numa agência de propaganda esse casamento que acumulava essas duas funções. Eu acho que isso deu para Lápis uma história particular, assim. Porque eu, muito nova, com o papai tinha essa formação e também uma formação, era neto de músico, tinha toda essa coisa, tocava, sabia música, e casou com a minha mãe, quer dizer, então era esse sujeito que era erudito, que teve uma formação religiosa, terminou a formação dele na Sorbonne e tal, casou com a minha mãe que mal tinha um ensino fundamental, mas que era pura poesia, assim, era uma figura do artesanato, da mão, da sensibilidade, assim, porque ela olhava, sabe, olhar a nuvem e ver coisinhas, e olhar um vestido de crochê na vitrine e falar, eu vou tentar fazer, e fazia, sabe, de fazer pães, Então, aí, na minha infância, tudo que eu quis fazer de arte, eles viabilizaram. Foi muito importante, assim, sabe? A sua infância, você tem essa afetividade nela, de seus pais terem sido os portais de possibilidades. Demais. Que assim, lindo. Nunca teve uma coisa assim, você não vai fazer isso porque você é mulher, ou não, cara, você já fez pintura, para com isso, agora você já quer violão, entendeu? Nunca rolou essa coisa assim. Meu pai achava que
que a gente, meu pai e minha mãe, e a hora que éramos 6 filhos, ele professor, então não é que tivesse grana, não tinha, era uma vida apertada, Sim. assim, sabe, de muito trabalho, trabalhava de manhã, Sim. de tarde, de noite, para segurar 6 filhos, né? Tem alguma memória muito que tem cheiro no seu cérebro, aquela memória que tem textura, cheiro, afetiva dessa época? Pode ser uma imagem ou uma história, algo que aconteceu que você traz com você até hoje? Olha, tem muita, assim, tem uma coisa forte na minha casa, que era o fato de que minha mãe cozinhava muito bem. Então, a gente tinha esses rituais, por exemplo, a gente fazia uma viagem para Guarapari, quem não, né? Quem é de Minas, que não fez esse trajeto, a gente fazia 2 vezes por ano numa Kombi. E meu pai, minha mãe e meu pai viravam um banco para o outro, botava um colchão ali no meio, e eram os filhos, os amigos, os primos. Mamãe fazia então uma panela enorme de galinhada, e era maravilhoso, porque mais ou menos na metade assim do tempo que dava lá, a gente parava. Papai escolhia um lugar gostoso, a gente parava e comia essa galinhada, e era muito bom, porque também era uma ocasião em que a gente ganhava refrigerante. que também não era uma coisa... Raro. Era raro. Que lindo. Lindo. Tá explicado, então, por que você tentou matemática logo na faculdade. A troca de matemática... Aí teve essa carga que, de certa forma, influenciou a tua escolha pela matemática, talvez. Demais. Eu né? acho que demais, porque eu tinha uma... É até estranho falar no passado, porque eu continuo tendo uma admiração muito profunda pelo meu pai. Muito profunda, porque era sempre muito especial. As conversas com ele, eu tinha muito interesse, assim, porque, por exemplo, ele punha uma música e a gente ia ouvir junto, então ele ia, sei lá, ópera, ele ia falar por que entrou esse instrumento, por que mudou de tonalidade, olha que passou para um tom menor, e aí ele ia contar o contexto histórico de que aquilo foi feito, e aí ele, sabe, então era muito emocionante. E isso era sempre, assim, nas coisas mais banais, por exemplo, Natal que está chegando, né? Natal hoje para mim é uma coisa muito difícil, porque eu fiquei órfã de pai e mãe, e eles eram... O Natal para mim era eles, assim. Eles sempre faziam uma conversa com a gente muito especial, porque ele foi religioso. Então, ele tinha uma maneira de ver muito interessante. Então, assim, ele foi religioso, mas ele era um homem que conseguia, assim, tinha os valores dele, era católico, tinha, né, as questões... É religioso de profissão, não. Religioso no sentido Ele foi religioso, ele foi irmão marista. Olha Aí só. ele largou a vida religiosa, conheceu minha mãe e casou. Entendi. Ele chegou a ser irmão marista. Chegou a ser irmão incrível. marista, Então ele tinha uma... Mas ele, é legal falar, porque assim, ele era um homem contemporâneo, porque ele dava aula, ele convivia com a juventude, ele tal, então ele tinha assim uma compreensão, e essa passagem forte pela filosofia, pela humanas, ele tinha uma compreensão da natureza humana, então ele era uma figura muito Você aberta. acha que ele atravessou essas escolhas suas, ou pelo menos o que ele te colocava como referência, né? Porque você começa a matemática, estou montando na minha cabeça aqui a Carla que eu não conheço, né? Você começa na matemática e tem a mudança para publicidade e jornalismo. Tem essa história do teu pai ter tantas habilidades ou tantos interesses. Você acha que isso influenciou, mesmo que inconscientemente? Eu acho que tanto ele quanto ela, minha mãe. Porque, assim, antes da matemática, teve a arte, muito profundamente. Então, eu
pintava muito. Eu lembro desde muito nova que da coisa que mais me emocionava era amanhecer mais cedo, arrumar um cantinho no meio daquela casa super povoada, né? Seis filhos, primo do interior, né? Arrumar um cantinho ali e pintar, ficar horas pintando. Depois veio o violão, então desde muito nova comecei a fazer música e fazia as letras e tinha aula, tocava, gostava e virei violeira na adolescência inteira e sei lá, quando chegou 17 anos, bom, minha filha agora tem que ter uma profissão. E aí, o que vai ser, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer matemática. E aí entrei para matemática e foi interessante essa história, eu contei essa história poucas vezes. Na mesma época, eu tinha passado numa seleção que o Oswaldo Montenegro fez aqui em BH. Para fazer um espetáculo. O Oswaldo, ele fazia isso, ele viajava pelo Brasil. Sim. Ele fez isso em Brasília, descobriu Cássia Eller, Zélia Duncan. E aí ele fez em BH e eu passei, era uma seleção, assim, foi no Palácio das Artes e tal, e eu passei. E eu passei na matemática na mesma época. Eu comecei a matemática na mesma época que eu comecei essa história do Oswaldo. E eu fui, assim, acho que fui 1, 2 vezes, e o negócio, eu senti que eu não ia conseguir, porque eu tinha que estar lá na Federal, no campus, e o negócio era no Palácio das Artes, e aí eu tinha aula até mais tarde, aí eu tive que abrir mão, do Oswaldo. Entendi. Aí eu fui para matemática, mas aquilo foi doloroso demais, sabe? Demais. São as decisões que deixam marcas, né? Foi muito doloroso. E aí, quando deu um tempo que eu estava na matemática, eu comecei a ficar muito triste. E eu sou libriana. Até hoje eu tenho espanto com essa revelações. Eu sou libriana, aquela pessoa que demora a decidir, assim. Não na lápis raro. Na lápis raro eu sou outra coisa. Eu acho que lá eu então, nunca ia trabalhar. Era ascendente que ia. Lá eu nunca ia trabalhar. Tinha nenhuma questão de tomar decisão na lápis raro. Mas na minha subjetividade, assim, eu fiquei assim, comecei a ficar triste. Um dia cheguei em casa, tava meu pai, assim, os irmãos na mesa, na hora do almoço. Eu falei assim, olha, a partir de amanhã eu não vou mais na universidade. Foi aquele choque, assim, meu pai, Carla, mas minha filha, como assim? Não pode largar uma coisa assim, pai, não quero mais. Você vai fazer o quê? Falei, vou fazer comunicação. Ele tranca a matrícula. Eu falei, não vou trancar. Se eu não passar, eu vou estudar de novo, porque eu vou fazer comunicação. E eu tinha um caso na minha família, da minha irmã, que é engenheira química, que trancou um tempo a engenharia para ir para o conservatório, piano. E meu pai achou que ia acontecer comigo a mesma coisa. Ela ficou um tempo no conservatório, viu que não era dela e voltou para engenharia. Eu acho que ele temia que eu me arrependesse e tal. Aí eu fui para comunicação. Passei para o 2º semestre, devo ter passado em último lugar, porque eu estava só nas exatas, né? E aí, nesse período de 6 meses, para não ficar à toa, eu fiz um curso de pedagogia da Maria Montessori. E foi muito legal, muito importante para mim, porque durante o curso de comunicação eu dei aula para criança, menos de 6 anos, assim. Então eu tive uma experiência muito forte, assim, com uma psicóloga, Carla Betônico, que era dona da escola, uma figura tão importante na minha vida. Se um dia ela ouvir isso, tomara que ela... Vamos tirar esse trecho e mandar para ela. Que ela saiba disso, uma figura tão especial. Que lindo. Porque aprendi muito com ela. E foi uma coisa que lá na frente, quando eu me tornei escritora, eu acessei muito, sabe? Porque dizia respeito dessa coisa
da formação, Sim. da construção do indivíduo, da construção das antenas, Incrível. das sinapses, né? De como que a gente vai encontrando um caminho, se interessando por um caminho. Sim. E então, aí comecei a comunicação. Depois que você começou, quanto tempo depois entre entrar na faculdade e fundar uma agência de propaganda? Olha, a Lápis Raro foi ali em 87, né? 82, 83. Olha, eu acho que eu entrei em 83, eu não tinha nem terminado ainda, porque ainda teve um detalhe legal, como as coisas são. O meu ano na Federal, na Fafiche, ali na Carangola, sim. era o último ano de um determinado currículo. Então ia começar um outro... No ano posterior. E aí eles começaram a disponibilizar as matérias muito. E eu, como já contei, libriana, não conseguia decidir se seria publicitária, jornalista ou relações públicas, consegui fazer as 3. Me formei nas 3. Olha só. E então foi muito legal também, porque isso me abriu para um lugar que eu acho que também ajudou muito na história da Lápis. Sim. Porque desde que a Lápis começou, ela nunca foi uma agência de publicidade, ela foi uma agência de comunicação. Numa época em que aqui no mercado tinha mais as agências de publicidade, não tinha agência de comunicação. Que hoje isso é uma conversa muito já consolidada, claro. Mas naquela época não era. Então, conhecer essa visão de relações públicas, dessas outras possibilidades de comunicação e pensar que a agência tinha que olhar para esses lugares todos, foi muito bom para a história da Lápis. Eu tenho uma certa ligação com o mercado publicitário mineiro, porque eu venho de uma família que atuou muito tempo aqui com a publicidade. E eu lembro, Carla, uma coisa, que hoje, com essa explosão do que a gente precisa conversar no mundo atual, né? Antirracismo, feminismo, a pauta da diversidade, etc., eu começo a olhar para trás e faz um super sentido. Porque a Lápis Raro era uma empresa fundada por mulheres, que tinha em sua grande maioria mulheres como colaboradoras. E uma das coisas que eu percebia na Lápis Raro é que era uma empresa que não fazia concessão para papinho furado. Vocês tinham uma... A palavra ética não é a que eu quero usar, mas vocês tinham uma... E eu acho que isso é muito da mulher. Sabe? Legal. É muito da coisa de não pendular. E eu falo isso como meia-culpa e no processo de perceber mesmo, entendeu? E isso foi um dos traços principais da Lápis Raro para mim. Foi uma agência que não abriu mão do que vocês acreditavam. Isso é muito bonito. Isso, a Lápis é uma agência muito linda e, assim, eu tenho muito orgulho porque... a Lápis tem uma cultura forte, a Lápis sempre vai ser minha, sempre. Eu não tenho a menor dúvida. Ela está aqui e eu estou profundamente lá, sabe? Acho que isso são coisas que a gente vive num mundo em que precisa ter papel, né? Para isso é seu, isso é meu, mas eu acho que não precisa ser assim, a gente pode pensar de outro jeito. Vamos voltar para a venda, então. Agora que eu acho que todo mundo entendeu, vamos voltar para a venda. Mas não tem dor nenhuma. Você tá... Eu vendi 100% da Lápis no papel, com o coração completamente tranquilo, Bonito. porque eu entreguei a Lápis. Quando fui pensar o processo de venda da Lápis, pensei muito assim, peraí, as pessoas quando estão vendendo alguma coisa, né, o comprador fala, deixa eu ver o que eu estou comprando, né? Eu pensava muito ao contrário, eu pensava assim, deixa eu ver quem está comprando. Bonito. Deixa eu ver o que você vai dar para lá. Já pode ser falado quem comprou? Quem? O Grupo Partners. Legal. Que é um grupo aqui mineiro, sabe? Do Legal. Dino Sávio e do Dininho Sávio, do Domingos Sávio, que né, todo mundo conhece como Dino Sávio.
E eles são muito legais, têm uma afinidade com o que eu queria. Não é fusão, é aquisição. Então, a Lápis segue sendo Lápis total, assim. Olha, a gente conversou muito e a pergunta que eles punham na mesa é o que não pode mudar para continuar sendo a Lápis. A gente conversou muito sobre isso, eu estou no conselho, né? Fico no conselho ainda um tempo. E mais do que isso, eu comecei a me organizar para essa transição tem 6 anos. Porque construção de autonomia, sabe? Você conhece muito lá a Márcia Lima, Cristina Cortez, que é diretora de criação executiva da Lápis. Trouxe uma CEO, que é a Graziella Scaglione, que está lá à frente, sabe? Já há 3 anos, porque há 3 anos eu já estou muito envolvida com a literatura, precisando criar espaço para isso. E hoje, é uma curiosidade, você já deve saber disso, mas a equipe de pauta começou a fazer a pesquisa para me ajudar a conhecer a Carla que eu não conheço. E quando a gente joga nos buscadores ou nos sites de pesquisa o seu nome, o que aparece é escritora. Carla Madeira é escritora. E na maioria absoluta não tem menção a mais nada, como primeira tag, né? Assim, o que está ali embaixo do nome. Carla Madeira, em inglês, writer. Em francês, em espanhol, aonde você vai procurar, você já é identificada pela grande internet, né? Como escritora. Né? Então, eu entendi que você está desaguando um planejamento nessa palavra. Bonito demais, né? Porque você escreveu o Tudo é Rio em... a primeira versão dele é 2014. Que eu publiquei em 2014. Ele tem aquela história que eu fiquei 14 anos paralisada. E essa história é real mesmo, né? Super real. E foi paralisia mesmo de... Você não dava conta daquilo ali. Foi um negócio muito louco. Esse livro ele é inacreditável. Muito forte. Quando eu li o Tudo é Rio, eu não acreditei que eu falei, mas como assim a Carla é escritora? Como que ela escreveu esse trem? De onde surgiu essa história na vida dela, sabe? Porque eu te conhecia como a brilhante publicitária que você sempre foi, né? Comandando uma empresa que era... assim, quando a gente estudou propaganda, eu sou formado em publicidade, a gente queria trabalhar no Lápis Raro. A minha turma toda fazia seleção, era Lápis Raro, eram 3 agências. Sai de Belo Horizonte, vai para Almap, não sei aonde, mas em BH é Lápis Raro, né? Então eu via você nesse lugar, Carla. Aí quando eu li o livro, falei, Jesus Cristo, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com você, Carla Madeira? Me conte-me tudo, não esconda-me nada. 14, começou a escrever aos 30 e poucos. Então, sabe aquela tristeza que eu senti na matemática? Eu falei, eu tenho que ir para comunicação. Eu senti na publicidade. Porque, assim, a publicidade, durante anos, alimentou demais a minha necessidade de criar. Isso é uma coisa, assim. Engraçado que falei muito do meu pai, mas minha mãe era isso, assim. Minha mãe, o tempo inteiro, ela tinha que estar criando, ela tinha que estar fazendo alguma coisa. Outro dia eu saí com uns colares, assim, que eu que fiz. Aí alguém falou, nossa, adorei esse colar, quem fez eu? A pessoa, não é possível. Falei, cara, eu não consigo, eu tenho que estar fazendo, sabe? E ali no colar eu tô criando, que continha que eu vou pôr aqui, agora eu vou pôr o vermelho, que só legal. Uma gotinha do vermelho, sabe? Então, assim, eu tenho essa necessidade. Eu comecei a ficar muito triste também, porque a publicidade, embora a gente tenha criado coisas muito legais e, nossa, muito, muito divertido, muito sofrido, muito instigante, muito tudo. Vida assim, com muita inteireza ali, naquilo que eu estava fazendo. Mas aí comecei a sentir falta de alguma coisa, porque eu parei de compor, parei de tocar, parei de cantar, e eu fui ficando assim, meio triste e tal. E aí, eu tinha comprado um computador, porque também é isso, né? Tinha comprado um computador pessoal, assim, comecei a fazer uns textos ali, estava curtindo aquela sonoridade. E fui gostando de contar com uma liberdade, né? Outro dia me perguntaram se
Eu tive que ter coragem para escrever tudo errado. Eu falo, nenhuma, eu não sabia que você ia ler. Porque foi isso, cara. Não tinha a menor pretensão de que eu ia escrever um livro. Mas você, contando a sua história agora, o volume... Eu fui contratado por uma editora, você conhece a Rejane, da Editora Autêntica? Demais. Ela me falou uma coisa tão bonita outro dia, Carla, que eu fiquei muito preocupado desse primeiro livro que eu tô lançando com ela. E ela virou para mim e falou assim, Gustavo, um escritor nada mais é que a explosão de todas as suas referências, as referências dessa pessoa. E você me contando essa história, a frase da Rejane faz tanto sentido, né, que eu acho que é a explosão de todas as referências que você tem. Né? Sempre. Não necessariamente você viveu aquilo, muitas vezes não vive, mas as referências estão ali. Olha, eu vou dizer até de outro jeito, assim... mas que conversa muito com isso que a Rejane está falando, que é assim, é a explosão dos seus afetos, ou seja, e levado para o sentido da palavra, que é tudo aquilo que te afetou. E o que te afetou tem a ver com o que você viveu e também com o que você deixou de viver. Entende? Não é só o que a gente viveu que afeta a gente, mas é aquela história que a gente não viveu, aquela coisa que a gente não viveu, mas tem que estar, de alguma maneira, no corpo. Entende? Eu tenho uma história muito legal. Minha filha, a Ana, minha filha mais velha, ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, hoje ela está com 25, ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e eu fui na casa do meu pai, deixei ela brincando no chão assim, e falei com ele, dá uma olhada, e fui na cozinha pegar uma água, e ele ficou olhando. E na hora que eu voltei, ele estava vendo televisão, e ela no chão, chupando o chinelo dele, que estava solto por ali, a sandália de rua, sabe, daquela bem velha. Sei como. Ele estava chupando, ela estava chupando a sandália dele, e eu, cara, eu fiquei louca. Dei um... Ai, pô. Como assim? Como assim? Olha, ela tá com a sandália na boca. E aí ele ficou muito... Ele achou muito interessante a ira, né? Aquela coisa que eu... E ele olhou para mim com o olho muito afiado e falou assim, Carla, nada está na mente que não tenha estado antes nos sentidos. E essa é uma frase de Aristóteles, cara. E ele me deu isso, assim, de presente. E essa é uma frase, uma das frases mais importantes, assim, da minha vida. Porque é isso, cara. Sabe? É no corpo. Tá no corpo, sabe? E é esse corpo que produz um incômodo, seja lá de onde ele vem, né? Vem aquele incômodo, e esse incômodo exige que você produza sentido. De alguma maneira. Isso vai ser no livro, isso vai ser na canção, sabe? Na pintura, mas em alguma linguagem, sabe? Em alguma linguagem. Quando você tem um método para criar, ou é absolutamente ao acaso? Não, eu não... assim... Você escreve todo dia? Olha, ultimamente, por exemplo, eu estou terminando meu quarto livro. Quarto livro, né? Estou naquele momento que eu escrevo todo dia. Mas, por exemplo, esse livro talvez vá completar aí uns 4 anos que eu estou escrevendo, uns 3 anos e meio, assim. 4 anos, que começou, eu não estava dando muito bola, não queria escrever outro livro, tem tanta coisa que eu preciso ler, que eu quero viver, sabe? Não estava querendo. E aí quando vivi a história da Simone, mas começou uma coisa a me incomodar, assim, de algumas ideias, eu anotava, mas assim, sem abrir arquivo. Tá? Só ali no papel. Tá. Aí quando aconteceu a doença da Simone, teve um dia que eu fui visitá-la, e aí na hora que eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu abri o computador e comecei a escrever. Não tem nada a ver com a história dela, não tem nada a ver. Você queria botar pra fora. Mas eu entendi muito claramente isso que a Rejane está falando, né, assim, que
A linguagem, escrever, é para mim uma maneira de lidar com o real. Eu não sou uma autora Entendi. de autoficção. Não sei fazer autoficção. Todas as vezes que eu tentei um pouquinho, eu me acho uma chata na autoficção. Acho que fico repetitiva, lamentosa. Não gosto, não tem a ver. Eu gosto de ficção. Mas é aquilo, né? Imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Sim. Não tem jeito, né? E aí, com essa história da Simone, isso foi assim, patente, foi um negócio assim, eu cheguei em casa, abri e comecei o livro, não sei onde vai dar, não sei que história, e eu escrevo muito assim, a partir do acontecimento. Entendi. Mas você hoje tem uma noção de que esse livro, porque esse livro ele está atravessado por perdas, né? Perdas significativas na sua vida. Muitas. Simone, minha mãe, sua mãe, né? Meu psicanalista. Seu psicanalista. Que você fala isso em entrevistas, etc. Então, na hora que você começou a escrever, entendo, você estava ali num ecossistema, vamos falar assim, mas com esses acontecimentos você percebe que o livro também vai ter essa camada de... Olha, bom, eu sou sempre dramática. Libriana ascendente em câncer. E eu sou um drama, assim, uma loucura. Minha filha agora acabou de ler meu último livro. Ela falou assim, mãe, no próximo livro, você escreve uma comédia? Ela leu o Véspera? Não, ela leu esse que você vai lançar. Esse que eu tô... Assim, ali, agora eu tô lambendo. Entendi, já tá praticamente pronto. Ela pediu uma comédia, então imagino que vem. Rola uma comédia, rola uma coisa mais leve. Não é possível, cara, assim. E você sabe que esse livro, eu falei, cara, porque você falou, tá atravessado? Sempre tá atravessado. Véspera, eu terminei na pandemia, eu estava no meio de Véspera quando eu terminei, então Véspera tá mega atravessado com a falta de saída. Aquele livro tem uma falta de saída ali, assim, forte, né? Então, você pergunta, todos esses lutos, cara, vai tá lá. Vai tá lá. Mas não tem a ver com morte. Mas o luto tá lá. Tem a ver com perda. Entendi. A ficção tá lá. Porque também acho uma coisa legal, assim, a ficção, ela é um território que quando você entra, para mim, é o que eu não sei que me interessa, por isso que eu não dou conta da autoficção. Autoficção, eu ia ficar lá falando, eu perdi, sinto falta, papapá. Quando eu vou para ficção, eu sei que isso vai sair, vai drenar de outro jeito. Entende? Entendo. E aí é o inconsciente que vai. É ele que vai muitas vezes. Aí ele põe uma cena que você fala assim, cara, de onde veio isso? E aparentemente você não vê ali de onde veio. Mas você vai, uma hora você vai falar, cara, é isso. Vou te contar um caso. Já que, né, estamos aqui. Tem que ser. Você está assistindo o Bucket List Podcast, projeto que eu tenho o prazer de realizar com os meus sócios e parceiros do Grupo Zelo. Clica aqui embaixo e conheça todos os benefícios de ter o melhor plano de assistência funerária para você e sua família. Ô, Carla, eu tô assim, caiu uma ficha aqui agora. O que me fez ler seus 3 livros até agora escritos foi o primeiro. Porque o Tudo é Rio é tão surreal e eu tive tanta falta de ar com ele, de falar assim, não acredito, pra onde vai esse trem agora? Que eu falei assim, não, agora eu quero ler os 2. São poucos as escritoras e escritores que me deram essa vontade. Olha pra você ver que coisa legal. Que coisa legal. Eu fico muito. Você acha que isso é uma característica da sua obra, assim, de prender a gente de um jeito que você fala, quero mais? Não tem a trilogia?
As pessoas me falam isso. As pessoas me falam. Uma das primeiras vezes que eu fui num clube de livro, uma figura engraçadíssima falou, eu estava lendo Tudo é Rio. Aí eu trabalho no escritório, na hora que eu vi, eu estava assim com o livro debaixo da mesa. Porque, cara, eu não conseguia parar. É isso. Aí tem gente que me conta, pô, eu vim fazer uma viagem, estou aqui em Paris, cara, estão me xingando porque eu não quero sair do quarto. É muito legal as pessoas contarem isso, né? Que elas têm essa relação, assim, de ser envolvido. E eu acho legal, porque essa é a minha relação de preferência com a literatura, minha. Ah, legal. Eu gosto de me sentir envolvida quando eu era jovem, né? Que comecei a correr atrás do prejuízo, porque até os 20 anos era só violão, só música, muito mais do que literatura, apesar de que eu descobri a literatura novinha, com Monteiro Lobato. Então, aquilo ali, assim, já me encantava, de um jeito diferente. E novinha eu escrevia alguma coisa que eu chamava de livro, porque tinha muitas páginas. Eu me lembro, eu tenho isso muito vivo, assim, as noites que eu ficava até tarde, escrevendo à mão, né, muito novinha, eu devia ter 10 anos, sabe? Então, assim, eu fui pega por isso antes. Mas aí veio a música que supriu demais e cantar supriu demais, sabe? E você tem uma voz linda, né? Para quem não acompanha as grandes habilidades de Carla Madeira, oh, meu Deus, nos eventos literários pelo Brasil, Carla é a nossa cantora oficial. Oh, meu Deus. Ah, mas se tá com o violão na mão, meu amigo, aí... Não leva então a sério, não. Mas tem vontade de gravar um disco de repente? Não, né? Não. Hoje eu tenho certeza que é para consumo interno. Mas você faz muito bem. O tanto de coisa que você reverbera em você é super compreensível agora, porque você tem esses 3 livros na obra, assim. Você ia contar uma história antes de eu te interromper, te peço desculpas. Você consegue resgatar? Sobre essa coisa do inconsciente. Como isso é uma coisa forte. Bom, primeiro que na publicidade, em 40 anos, uma campanha nunca deixou de ser feita. Você está lá assim, falta 4 dias. Não achamos a ideia, 3. Não achamos 2, não achamos 1. Nós vamos achar. Nós que é o oposto da literatura. Nós vamos achar. Então, eu criei uma confiança no inconsciente. Olha só. Eu criei uma confiança. Eu tenho uma confiança no inconsciente. Caramba, isso é incrível. As pessoas falam, você, depois de tantos livros, você não ficou com medo? Você não tem medo de não conseguir escrever, medo das críticas? Eu entro lá pro livro, eu vou pro livro. Na hora que eu tô apanhando o livro, cara, eu tenho um treino em deixar o mundo de fora e uma confiança de que tem uma coisa que trabalha, que tem uma coisa em mim que quer. E você acha que isso veio da publicidade? Dessas coisas de prazo, de criatividade, sob encomenda? Eu acho que a publicidade me deu um treino, assim, para confiar nisso, muito claro. Porque eu lidava com essa equação do tempo, né? Quando eu fui para a Record, minha editora, eu falei com a Roberta Machado, que foi quem me levou para a Record, eu falei com ela, Roberta, deixa eu te falar, eu vou, mas a gente nunca vai transformar a literatura em job. Não existe essa possibilidade. Não existe. Então, assim, isso foi uma coisa que eu falei com ela. E isso é muito forte para mim, assim. Por exemplo, esse ano, vai lançar? Acho que vou. E quando foi chegando no final, a venda, e eu fui vendo que eu comecei a entrar numa de achar que eu tinha que estar ali fazendo uma coisa, sendo que eu precisava não estar. Eu falei, cara, não quero. Não vou, e avisei, não vou fazer esse ano. Não vou lançar esse ano. E isso foi super importante, assim. Claro que uma decisão dessa tem um impacto empresarial do outro lado. Sim. Né? Faturamento, impressão, uma série de coisas que do outro lado tem um impacto que você não
não controla, né? Mas no caso da relação com a sua editora, isso é super equilibrado. Isso foi o combinado e a gente vem tratando isso assim com muito respeito, da minha parte também, porque eu quero terminar. Porque precisa outras coisas. Sim. Né? É isso. Eu entendo o que você fala. Entendo. O Tudo é Rio. Bom, vamos só fazer a cronologia aqui para nós. Deixa eu só te contar. Fica à vontade. Só uma coisa do inconsciente que eu queria te contar. Puxa o papo, Carlinha. Não, que eu só queria te contar essa coisa, que ela é legal demais, porque ela é quase inacreditável. Um dia... Véspera tem aquela história, né? Não é spoiler falar, porque no início uma mãe exausta emocionalmente e tal, o filho tá muito inquieto, muito levado, ela larga o filho, arrepende um minuto depois, na hora que ela chega para buscar, não tá lá mais. Aí um dia, conversando sobre véspera, eu me lembro que quando eu fazia matemática, meu pai dava aula na Federal, eu fui aluno dele. Olha pra você ver que a questão edipiana aí era forte. E ele ficava me esperando, porque a gente morava ali na floresta, e ele saía da Federal, ele no carro, estava de carro, ele me esperava. Então ele ficava um horário me esperando. E na hora que eu desci, na hora que eu cheguei no carro, ele estava com o olho cheio de lágrima. E ele estava vindo Itatiaia. E eu virei para ele, eu estranhei, porque, cara, se eu vi meu pai chorar... Ouvindo rádio? Chorar ouvindo rádio, assim? Não, e chorar. E chorar. Chorar. Meu pai matemático quase não chorava. Assim. Depois, quando ele envelheceu, ele começou a ficar tão emotivo. Aí eu vi ele chorar algumas vezes. Mas ali, eu falei, o que foi? Ele falou, acabei de ouvir uma notícia de uma mãe que estava andando com um menino de ônibus. Aí o menino estava muito levado, ela fez o menino descer e ela foi com o ônibus. Gente. Meu pai me contou essa história, olha como as coisas são. Totalmente do ponto de vista do menino. Ele falava assim, gente, olha a decepção desse menino. Esse menino confia na mãe. O menino da cidade confia na mãe. Beleza. Meu pai tinha largado a mãe dele, ele ficou 12 anos sem ver a mãe dele, porque ele foi estudar. Ele foi estudar fora. Quer dizer, ele era de Dores do Indaiá, foi para o Rio, depois foi para fora. Ele ficou anos sem ver a mãe. Então, era ele. O menino, era essa voz dele falando. Ele me contou essa história, eu não me lembrava disso. Um dia eu me lembrei. Foi muito louco, porque eu realmente não me lembrava. E véspera que... nos clubes de leitura de véspera que eu me lembrei desse caso. E isso tava no meu inconsciente, cara. Só que eu contei essa história. Acho que eu não me lembrei por isso, porque ele contava do ponto de vista do menino. Eu contei pelo ponto de vista da mãe. Sabe, o meu assombro é o que faz uma mulher chegar nesse nível de exaustão, de dor, sabe? Me deu vontade de chorar, que eu vou te explicar por quê, você percebeu. A minha mãe se separou de papai tem uns 20 anos e foi embora pra Itália. Do nada, Carla. Pá. E quando eu li Véspera pensando na história de mamãe. Então você imagina eu tentando... Largou todo mundo? Foi embora. Sim. E você se encontra com ela? Agora nós somos melhores amigos, mas no início foi uma coisa que eu não conseguia processar. Né? Ficava ali E deixa eu tentar respirar aqui para não ficar emocionado, mas uma das coisas... Por favor. Uma das coisas que me ajudou foi seu livro. Assim, claro que muita terapia. Agora quem vai ficar emocionado mas também eu. Seu livro, porque é isso, assim, eu falei isso com o Lenine quando eu troquei uma ideia com ele.
Você, Lenine, e as pessoas que eu leio e que eu admiro, vocês têm capacidade de materializar coisas que eu não consigo. Por causa de educação, de criação, de travar, das camadas que me protegem, que eu me protejo, sabe? Aí, de repente, você vai visceralmente e conta essa história, que é o que eu precisava para conseguir reverberar e fazer o processo aqui dentro, entender as coisas, né? Eu entendi muito mais as decisões de mamãe, o que ela quis, como que ela tentou. É isso. Então, o teu livro, a tua obra, olha que loucura. O teu pai contou uma história para você real, que ficou guardada em você tanto tempo, porque Véspera é de 2020. Lancei 21, 21, né? Olha aí. Então, Tudo é Rio. Tudo é Rio é de 2014, A Natureza 2018 e Véspera 2021. De 2014 para 2021, você veio resgatar e que reverbera em mim por causa de uma história real. Que volta pro teu pai. Que volta. É uma loucura, uma ficção de um triângulo que eu sou um exemplo. Imagino tanto de outras leitoras e leitores, né? Você tá falando de clube de leitura, imagino tanto de gente que não reverbera. Muita gente me conta, né? Um pouco isso que você tá me contando, a partir das suas histórias, né? Assim, das mais diferentes. Mas tem uma coisa, né, Ziller, assim, hoje a gente sabe que o Oliver Sacks fala isso, né, que não existe pra gente diferença entre uma experiência primária de uma experiência ficcional. É o mesmo equipamento que sente. Sabe? São os mesmos líquidos derramados, entendeu? A diferença tá numa coisa que aquele biólogo Maturana, que é um cara que é super importante na minha vida também, que ele fala que é a razão, né? Que é essa busca de coerência, porque esse corpo perturbado, né? Porque a perturbação é a emoção. E a razão é a busca de coerência para essa perturbação na dimensão social da linguagem. É na linguagem que a gente tenta reorganizar esse corpo, né? Então você está lá com esse corpo afetado pela história da sua mãe. De repente, você lê um livro que, parece que organiza alguma coisa. Isso. Né? É bom demais, né? É bom demais. Pudesse eu fazer só isso, o resto da vida. Tirar o resto da vida de férias. Eu tô quase podendo. Vai acontecer. Eu acho que o Brasil, não o Brasil, né? O apaixonado pela leitura, ganhar a Carla Madeira completa, né? Porque eu imagino que você... o tanto de coisa que acontece na sua vida, né? O tanto de referência que você já falou com a gente aqui nesse papo, e presidente, fundadora de uma das maiores agências de propaganda de comunicação do Brasil, tem concorrência para a literatura. Um monte de gente ali, a vida acontecendo, filha, filho, você tem enteados, né? Enteados e o amor acontecendo, as coisas acontecendo, e a literatura. Né? Quando você vai resolvendo coisas, vai abrindo campo para essa dedicação maior. Você tem medo de estar 100% dedicado à literatura um dia? Tem. Tem? Tem. Como que vai ser? Você está falando isso, e eu estava pensando numa frase da Clarice, que ela fala, olha, tem uns defeitos que é melhor não tirar, não perder, né? Não sei exatamente como é a frase, porque vai que são eles que seguram o edifício em pé, né? Vai que você tira e o negócio desmorona. Né? Assim, eu acho que é isso, assim, também rouba, mas dá, né? Rouba tempo, mas dá uma coisa, dá o tumulto, dá a desorganização, né? Não é isso que que eu tô falando aqui, sim, né? Do Maturana, né? Esse tumulto, ele exige a produção de sentido, né? Se você tira o tumulto,
Você pode. Então, assim, quanto que eu estou chamando de tumulto, não é coisas ruins, assim, tem coisa. É isso, é a vida acontecendo, é a emoção, é o corpo impactado, né? É isso. Nada está na mente que não tem estado antes nos sentidos. É esse corpo onde tudo atravessa, tudo passa por ele. Nada vai para a linguagem sem ter passado por ele. Incrível. Isso eu falava na publicidade com todo mundo. Tem que entrar pelo olho, cara. Tem que entrar pelo ouvido. Tem que entrar pela pele. Se você perguntou, tem um cheiro? Tem que entrar pelo cheiro. Então, assim, esse corpo é memória. Você sabe que meu livro novo, eu custei achar uma palavra. Olha, eu vou te falar que tem uns 3 anos que eu estava atrás dela. Pro título? Não. Para um momento coisa específico. Que eu queria lá, que é a palavra engrama. É uma palavra só. Engrama. Tá. Essa palavra, durante toda a escrita do livro, eu tenho um eixo do livro que tem esse título, engrama. Então, engrama 1, engrama 2, engrama 3. Engrama, enquanto eu não tinha achado, eu estava chamando de memória, reminiscência, sabe? Estava ali chamando com esses nomes, mas ainda não era a palavra que eu queria. E eu estava lendo um livro sobre luto, do Roland Barthes, ali, por uma questão do livro ao luto, né? E foi a partir desse livro que eu achei essa palavra. Ele me levou para uma coisa, para outra, e eu acabei achando essa palavra. Essa palavra significa um acontecimento de tal natureza que ele faz um traço. Esse engrama é um traço na matéria, no corpo. Caramba. E esse traço se torna uma espécie de calosidade ou de cicatriz da memória. Ela vem da medicina, essa palavra? Essa palavra vem da medicina. Entendi. E é muito interessante, porque eu custei achar, e era isso, não é só uma lembrança. É uma lembrança de tal natureza que ela virou um traço na matéria. Você acha que o luto é isso? Eu acho que o luto pode ser isso. Desde que ele provoque esse traço, né? Essa coisa, porque você pode ter uma perda que é da ordem natural da vida, então aquilo vai para a memória, você vai se lembrar daquilo, porque aquilo é importante e tal, mas eu acho, me parece que o engrama, ele tem alguma coisa mais profunda, mais forte. Mas é uma palavra que eu entenderia como positiva, com uma energia mais vibrante ou uma coisa mais soturna? Eu vou tentar materializar. Você falou da sua mãe e do seu pai aqui com um carinho que internamente eu estava muito emocionado. Se as minhas filhas lembrarem de mim do jeito que você lembra do seu pai, eu tô feliz, né? Foi assim que eu entendi a tua relação. O falecimento do teu pai e da tua mãe são engramas na sua vida? Eu posso usar nesse sentido de deixar uma marca tão profunda, mas ao mesmo tempo tão da sensação daqui de cima, e não soturno, mas da sensação de ou eu tô viajando aqui. Eles não são engramas, assim, nesse sentido. Entendi. A morte. Não acho que seja engrama, mas tem certos olhares da minha mãe, tem certos que é da ordem de alguma coisa. Entendi. Que, sabe, por exemplo, minha mãe era
essa doçura, uma mulher linda, maravilhosa. Mas eu tenho um olhar dela, do momento de exaustão dela, que ela estava muito mal. E que ela me olhou assim, em que eu senti que eu era alguma coisa ali a mais naquele mal que ela estava. Que esse olhar, que era um olhar que ela não queria que eu tivesse visto. E que era um olhar que depois, muito tempo depois, sem ela saber disso, depois vou te mostrar, no final aqui, vou te mostrar uma coisa que eu escrevi sobre esse olhar, porque tem muito pouco tempo que eu tenho dado conta de olhar para esse olhar. E que ela às vezes ela falava assim, nossa, minha filha, me desculpa, eu queria ter sido uma mãe melhor. Eu falava, mãe, mas foi tão maravilhosa. E hoje eu sei que era por causa desse olhar. Entendi. Sabe, se alguma coisa assim... E eu tive... reconheço hoje vários engramas que são coisas que me atingiram. E eles podem ser bom. Não tem a ver com ser ruim. Já entendi o livro. Tô doido pra ler. Já tá super entendido. Meu Deus, quero esse livro nas minhas mãos. Ô, Carla, você é uma delícia de papo. Eu tenho muita coisa pra te perguntar. Eu queria tentar te colocar em outro ambiente agora pra gente... vamos ter que ter o episódio 2 desse papo. Topo. Não vai ter jeito. Mas uma coisa que eu quero muito conversar com você, que é, assim, você é a escritora mais lida do Brasil na última década, né? 2020 para cá, não tem outra pessoa, né? E uma coisa que eu sempre penso é essa história da entidade, né? Às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, pô, você já escalou o Monte Everest, e fala de uma forma que me incomoda, porque é uma forma que ele me coloca no lugar de indefectível, de quase que uma entidade, né? E não é isso, não sou isso. As contradições, erros, as besteiras, né? Todo mundo tem isso. E você deve ter esse olhar muitas vezes nos lançamentos de livro, nas rodas, né? Nas rodas de conversa, nos clubes de livro, etc. Porque você é essa pessoa, né? Como que foi, Carla, para você lidar com esse afeto? De sair de um mundo que você, de certa forma, dominava, que era o teu mundo ali já com anos, uma carreira sólida, uma empresa respeitada, etc., para entrar num mundo que eu arrisco a dizer que da noite pro dia, porque foi muito rápido, né? Em 5 anos aconteceu o que aconteceu com você, né? Carla Madeira, você dormiu a publicitária e acordou escritora. Você te assusta isso? Foi natural? Você trabalhou isso na psicanálise? Como que foi? Olha, você sabe que isso nunca foi uma questão, assim, não é uma questão. Primeiro que, assim, eu sei que isso é real. Eu lido com isso, assim, das pessoas conhecerem, se emocionarem. Os adolescentes, assim, outro dia eu fui na Bienal do Rio, tinha muito adolescente, porque eu fui para uma conversa com o Lázaro Ramos no espaço TikTok. E então tinha muita gente nova. As meninas, cara, elas chegavam chorando, mas chorando, emocionadas. Muito lindo, sabe? A emoção delas, assim, né? Assim. Mas o que eu sinto, assim, em relação a isso? Eu acho super bacana, eu gosto desse afeto e nada me incomoda nele. Nada. Me reconhecer, me perguntar, me parar. Hoje isso está ficando mais comum, porque assim, a gente é de um tempo, assim, você é mais novo que eu, mas Cília, a gente é de um tempo, você também é, que a gente não sabia muito bem a cara dos caras que a gente lia, das pessoas que a gente lia, dos autores que a gente lia, não é? Sim. Eu não sabia a cara. Eu li a vida inteira várias pessoas que eu
se eu cruzasse com elas na rua, eu não ia saber quem era, Sim. né? Hoje não, porque essa coisa das redes, né? Essa coisa... então, isso virou uma coisa. Então, sou reconhecida, as pessoas me param no supermercado, me param no cinema, me param cada vez mais, né? Isso que você falou, criou uma coisa no Brasil, né? Sim. Assim. Mas isso não me incomoda. Não me incomoda. E não me ilude. Ah, legal. Sabe? Legal. Esse sorriso já diz tudo. Muito não bom. Não me ilude, assim. Eu acho bom, acho uma delícia, sou feliz, sou grata, agradeço, né? Eu sou uma pessoa que medito todos os dias e agradeço, acho que é muito privilégio, é muito, né? Mas não me ilude. Vou arriscar uma outra coisa aqui. Lembra que eu te falei que eu estava tentando arrumar um adjetivo ou uma forma de explicar a lápis raro, que eu falei que vocês não se entregavam, a ética era aquela, mas não é isso. Agora você matou, e a Carla Madeira, a escritora, é a mesma da Lápis Raro, porque eu acho que a Lápis Raro foi uma agência que não se iludia. Vocês não se iludiram para aquele glamour do mercado publicitário, daquela... É verdade. Sabe, assim, acho que cabe muito essa história. E você fala muito de perdão no seu texto. Muito, muito, muito. E aí, voltando um pouco para os afetos aqui da conversa, eu sou uma pessoa que em determinados momentos da minha vida eu me deixei iludir, sabe, Carla? E eu me culpo demais por isso. Mas demais. Eu olho e falo assim, Jesus, como que eu fui ingênuo? Como que eu pude ser atravessado por isso, afetado por aquilo? Como, sabe, assim, de umas ilusões que você sabe hoje, claro, né? Muito mais fácil olhar para trás e falar, né? Mas esses temas que você trabalha nos livros, né? Que são temas tão comuns nas nossas vidas. Você fala das nossas vidas, né? De um jeito muito visceral, né? De amor, de perdão, de traição, de raiva, de engravos, você fala dessas coisas, né? São coisas que a gente vive, né? Mas por que a gente não trata isso, Carla? Você que tem tanta afinidade com a psicanálise, qual que é o problema do mundo em não querer se olhar no espelho e tirar todas as camadas e falar, você é essa pessoa? Pois é, eu acho que a nossa imperfeição é isso, né? Assim, eu acho que a gente não vem de um ciclo. Esse meu novo livro fala muito sobre esse lugar, assim, sobre essa coisa que gira, que colocou a gente numa engrenagem, e que não é o Ziller, não é a Carla, não é aquele cara violento que fez o ato hediondo, não é aquele cara bacana que fez atos maravilhosos. É uma certa engrenagem. Eu não estou querendo tirar do indivíduo a responsabilidade dele, mas existe uma engrenagem que seja de violência, de não olhar para aquilo que é essencial, ou que vai nos... né? Você nasce num lugar, esse lugar já é um tanto da sua história. Se você nasce numa família, ela já é um tanto da sua história. Você nasce num país, numa língua, já é um tanto da sua história. Olha o que significa isso, assim, você nascer aqui, você nascer numa zona de guerra, você nascer num lugar de miséria, você nascer num lugar de muita riqueza, você nascer num lugar que você vai ter uma educação, que você vai ser sensibilizado. Olha com o que a gente lida. Entende? Demais. Então, eu fico pensando que nós precisamos de muita compaixão, porque a nossa condição humana não é fácil, não é simples. Uau. Não é simples.
A gente não sabe de nada, Zília. Você tá aqui agora, você tem coisas que você ama, você não sabe de nada, você não sabe o que vai acontecer hoje à noite. Nossa Senhora, Carla. Vamos cancelar todo o resto aqui e vamos embora. Sentar agora no restaurante e ficar trocando ideia até amanhã de manhã. Não que é? delícia. A gente não sabe. Então, assim, eu acho que parte do meu interesse por escrever tem a ver com o meu assombro emocional com isso, sabe? Sim. Tudo aí tem um pedacinho que fala lá de... a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco com quem a gente ama e a gente não pode proteger quem a gente ama e a gente, sabe, e a gente não pode se proteger e a gente não pode proteger o Brasil, né, de tudo dessa movimentação que a gente está vendo aí, dessa coisa assustadora que a gente está vendo no mundo, né, essa desumanização e, sabe, esse desrespeito à natureza, desrespeito a qualquer delicado. Cara, para que serve ter tanto dinheiro e ter um rio que você não pode mergulhar, cara? Sabe, é um espanto, né? É um espanto com a condição. Puta, que sujeito é esse? Então, assim, eu sou muito atravessada por esse espanto. E não me interessa a solução fácil de olhar para o indivíduo só e falar, é você. Entendi. Você é um monstro. Não, cara. É você, o que você fez é uma merda, mas espera aí. Porque senão a gente te tira da jogada e outro vai sentar no seu lugar. Porque entendi seu ponto. É isso. Claro, entendi. Sabe? Faz todo sentido. Então, assim, eu fico achando que é isso, assim, a arte ajuda a gente a olhar para esse lugar da existência, da condição humana, do que nós somos capazes. Somos capazes de coisas extraordinárias e somos capazes de coisas hediondas. E isso somos nós. Não é um monstro, não é um ET, não é nada, somos nós, é a nossa humanidade. A nossa desumanidade é parte da nossa humanidade. Né? Anotaram essa aí, né? Posso te pedir uma última coisa? Claro. Como que você se vê daqui 10 anos? Numa casinha de sapê, com teu companheiro escrevendo a 7ª ficção, uma vovó feliz, eu espero dentro de um veleiro, atravessando o mundo. Não, dentro do veleiro não. Eu não sou aventureira. Você sabe que meu primeiro marido era muito aventureiro e uma das propostas dele era a gente morar no mar. E a gente ficou muitos anos juntos, assim. É uma pessoa muito querida. E aí, às vezes, eu converso com ele, ele fala, eu tava em tal lugar, e numa estrada de terra, e tinha isso, tinha aquilo, papapá. Aí, só na hora que ele termina, eu falo, cara, graças a Deus eu separei desse cara, graças a Deus. Porque ele era muito aventureiro, eu sou zero aventureiro. Muito bom. Zero. E você fala da sua experiência, né, assim, eu acho incrível, cara. Então, assim, o próximo programa vai ser eu. Aceito. Então pronto, tá combinado. Pronto, tá combinado. Mas eu me vejo não daqui a 10 anos, há menos tempo eu me vejo com tudo isso aí que você falou, mais fora da cidade, mais escrevendo, pintando, mais quero voltar. Fora da cidade. Olha só, informação importante. Mas não vai ser muito longe, não. Tá. Porque assim, que eu também gosto de da vida urbana, cosmopolita, da exposição de arte, isso, do lançamento do livro. Cinema, de cozinhar, então eu gosto de um bom supermercado, assim, eu gosto muito de cozinhar, e então mas eu me vejo assim, fora, a gente tem uma casa no Canto das Águas, que é pertinho e é um lugar legal, a gente está acabando de construir um lugarzinho para mim, porque
É isso, assim, eu quero voltar para muita coisa, assim que eu realmente puder, eu quero voltar a estudar música. Eu estudei 5 anos de violão clássico, Que perdi demais. tudo, cara, perdi tudo. Então, assim, quero retomar, quero pintar muito, quero escrever. A gente não falou sobre isso, né? A pintura que te atravessa também, que é uma forma que você se expressa. Você é tantas Carlas dentro demais. de uma, que é uma coisa sensacional. É uma delícia. Que coisa incrível. E uma coisa que eu gosto de perguntar muito é como que você tá, assim, de verdade, como tá a sua família? Tá numa fase boa? A turma tá bem? Você tá bem? Tá tudo equilibrado? Tá tudo bem. Eu tô assim, a gente tá num momento que eu acho de muitas transições, assim. A minha filha vai formar em medicina no meio do ano que vem, meu filho no final do ano. Eu tenho essa transição, né, de conselho Da até venda. também, da venda. Tem um livro para entregar. Tem um livro para entregar, tem essa obra terminando, obra mesmo, né? Terminando. Então, eu acho assim que tá bonito. Assim, Lindo. vida andando, vida acontecendo, esperança, muito desejo, né? Eu tinha uma coisa lá na Lápis que todo mundo sabe, assim, que trabalhou comigo, né? Que eu falo muito, né? De falar, nossa, cara, tô salivando. Que legal. Poxa vida, essa eu vou pegar. Eu pago royalties. Tô salivando. Por favor. Que bom. Vou te pedir uma gentileza. Ok. Esse aqui é um quadro que a gente tem aqui, que se chama, o nome do podcast é Bucket List. Eu brinco com as escritoras e escritores que vêm aqui, que se eu fosse entrevistar, não entrevistaria o Adriano Suassuna, que ele ia me xingar até a última geração, com razão, da gente ter dado o nome do podcast em inglês, mas não existe não existe o engravo, não existe a palavra. Eu procurei para tentar colocar essas... Você tá falando em gravo? Desculpa, a palavra que você falou. Engrama. Engrama. Então, não existe a engrama para o que eu quis. Sabe quando você achou engrama? Você falou, é isso que eu quero? A gente procurou, Carla, pro nome do podcast, mas assim, muito. A que mais se aproxima é a lista de desejos. Mas não traz essa coisa que é você salivar pela vida. De você ter uma lista de coisas ou de ter a ambição, não a ambição no sentido ruim da palavra, sabe? A ambição de terminar aquilo, fazer isso, limpar aquilo, olhar pra frente, olhar pro lado e, sabe? E aí ficou Bucket List Podcast. Então eu vou te pedir uma gentileza de escrever no nosso caderninho e deixar pra gente uma lista que você ainda vai realizar daqui pra frente, coisas utópicas ou não, ou deixar um recado na data do teu aniversário. Na data do meu aniversário. Na data do teu aniversário, que provavelmente é em outubro. Sim. Né? Libriana. 18. Opa, aí, 18 de outubro. E aí, o que a gente vai fazer com esses recados? Isso vai virar livro. A gente vai tentar fazer uma revisão das entrevistas com o que vocês estão escrevendo no nosso caderninho, para editar e entregar de presente para todo mundo que participou desse papo, dessa conversa. Que lindo esse projeto. Legal, né? Então aí, gente, agora Carla Madeira escrevendo à mão, importante, não é computador, à mão, coisas que ela gostaria de realizar ainda ou deixando um recado para você e para mim. Enquanto Carlinha está aqui escrevendo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube, aquela sequência clássica que você conhece. Se inscreva no canal do YouTube, porque a nossa audiência é orgânica. A gente não compra audiência. E para você que acompanha a gente e já gosta, deixa um like e compartilha essa entrevista da Carla com quem você acha que precisa escutar as coisas que ela falou aqui pra gente. Além disso, manda o episódio, os cortes. A forma mais fácil da gente trazer mais audiência para o nosso projeto é você pegar um trechinho e mandar para tua família, mandar para o teu amigo, para tua amiga, para o teu namorado e por aí vai. E mais do que isso, ativa o sininho. Então, aí toda vez que tem um episódio inédito, como esse hoje que você está assistindo, o sininho ali vai te avisar, o alerta, né? Então tem toda essa sequência aí de comandos que a gente consegue fazer nas plataformas de streaming. Tá na hora de fazer isso, enquanto a Carla escreve aqui pra gente. O livro você escreve no computador, obviamente, né? Sim.
Você tá perdendo a prática De escrever? de escrever? Você sente isso? Não, eu tenho um caderninho assim do lado da cama, um no móvel da sala, um no banheiro, porque eu tô sempre anotando coisas. Publicitária e escritora. É. Ai, meu Deus, coisa linda. É tão bom ver vocês escrevendo sobre coisas que tocam o coração e que precisam de atenção nos próximos anos. E são as coisas mais diversas possíveis, assim. Imagina, Monja Coen, Tamara Klink, Lenine, você. São coisas tão... Gente, a Tamara é uma coisa, né? Que isso? Lindo. Ô, gente, vocês têm que ver isso aqui. Acho que é isso que eu vou fazer. Você assina pra gente? Ah. Não vai poder ter mais ninguém no dia 18 de outubro. Aí a gente improvisa. Menino, escrevi 18 de setembro. Coloca aqui, ó, outubro, 18 de outubro. Pelo amor de Deus, que ato falho é esse? Pode colocar aqui outubro. Outubro. Pronto, maravilhoso. Pronto, aí já entra pra anedota. Muito bom. Espetacular. 18 de outubro, vamos só ver uma coisa aqui, que essa é aquela agenda que a gente tem o dia, dia do sapateiro, dia do não sei o quê, sabe? Dia do médico. É dia do médico. Eu sei. Olha só. Você sabia? Sempre. Sempre? Atendo a Unimed há 20 anos. Pronto, tá explicado. É isso. Isso é um casamento de sucesso, né? Unimed e Lápis Raro é impressionante. A gente já uma vez ia fazer uma campanha com você, lembra? Eu lembro demais, ué. Você sabe que você nunca foi minha chefe. Isso é uma coisa que eu olho pra trás e poderia ter mudado. Porque eu tive várias chances de fazer trabalho com a Lápis Raro que nunca se concretizaram, não porque você não queria ou não queria, mas por diversos momentos ali que, né? E eu ficava pensando, gente, a Carla tem que me liderar numa campanha criativa, não é possível. E eu não consegui. Mas quem sabe eu resolvo isso em breve, né? Posso te dar um abraço? Claro. Foi lindo, que conversa maravilhosa. Eu sou Gustavo Ziller e quero falar com vocês do meu parceiro Grupo Zelo, o maior grupo de assistência funerária do Brasil. Falar de planejamento funerário é falar de planejamento financeiro e de tranquilidade para viver. Clica aqui no link e garanta a tranquilidade do melhor plano funerário do Brasil para sua família.